Oi pessoal, chegamos em mais uma aula então sobre as... Essa na real vai ser a nossa penúltima aula, né? A gente vai ter mais uma ainda. E nessa aula eu vou falar então dos hormônios vegetais e dos movimentos vegetais. Então essa parte de hormônio, como eu já falei para vocês, né? É uma parte que cai demais assim no vestibular. Então... uma parte que a gente tem que ter uma atenção mais redobrada, tá bom? E aí, na verdade, eu quero começar a aula fazendo duas perguntas para vocês. A primeira é o que faz as plantas crescerem, né? Então, o que vai indicar para a planta que é o momento dela crescer? São os hormônios que a gente vai ver hoje, tá? Então, eles que vão fazer essa regulação da mesma forma que os hormônios, né, os nossos hormônios, eles regulam o nosso metabolismo. Os hormônios das plantas também regulam o metabolismo das plantas, tá? E aí a gente vai se perguntar também, então, ok, tá? A gente sabe que é o hormônio que faz a planta crescer. Mas em que momento a planta vai saber que é a hora dela deixar de crescer na vertical, né? E começar a crescer lateralmente? Isso a gente vai falar também, né? Eu vou mostrar para vocês um pouco do que é desse crescer lateralmente. E vou trazer um exemplo do meu abacate, que eu fico falando sempre, né? Para vocês verem, tá? Então essas são duas perguntas assim que a gente tem que sair dessa aula aqui super claro na cabeça de vocês. O que fazem as plantas crescerem e quando elas sabem que é o momento delas pararem de crescerem na vertical e começar a crescer na lateral, beleza? Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês esse quadro aqui que fala de todos os hormônios, né? De uma forma bem geral. E aí eu vou falar de um mais específico, tá? Vamos lá. Aqui a gente tem 5 tipos de hormônio, tá? Vegetais. A gente tem o nome do hormônio, a principal função e o local onde ele é produzido. O primeiro que a gente tem, né, na verdade aqui a gente está falando de um grupo de hormônios, né, quando eu falo um ou outro é sempre um grupo, mas aqui pra gente vai ser o mesmo nome, tá, para todo mundo. Então o primeiro tipo de hormônio, o primeiro grupo, né, é a auxina. A auxina, ela vai ser o principal hormônio vegetal quando a gente vai falar, né? Então é esse que eu vou falar assim com mais detalhe, vou ficar reforçando as funções dele e a função da auxina com outros hormônios, porque isso também vai estar ligado ao metabolismo das plantas. Então a auxina, ela vai estimular o alongamento das células, tá? Que estão recém-formadas no meristema. Então, vai fazer um crescimento celular. E aí, esse crescimento celular, ele vai, né, promover o crescimento de raízes e de caules, tá? O local de produção é o meristema do caule, primórdio foliar, folhas jovens, frutos e sementes. Só para o meristema, ele é o tecido de crescimento das plantas, não é? Ele é um tecido indiferenciado, onde as plantas elas ficam em constante mitose, tá? Todos os meristemas, tranquilo? Citocinina. A citocinina, ela vai estimular a divisão celular. Cuidado para não confundir crescimento e alongamento de células com a divisão celular, tá? E desenvolve as gemas. As gemas, elas são então aquela região meristemática, região de crescimento, que fica então ou lá no ápice, né, lá no caule, ou fica nos ramos laterais, lembram disso? Então, são as gemas, são esses que ficam nos ramos laterais, tá? É uma região de tecido meristemático. Então a citocinina, a gente acredita aí que ela seja formada na extremidade das raízes, tá? Um outro hormônio que é mega importante é o etileno. O etileno, ele tá ligado ao amadurecimento dos frutos. E aí, a relação do etileno com a auxina causa o que a gente chama de abscissão foliar. Abscissão das folhas. O que é isso?
é a queda das folhas. Então, eu vou mostrar para vocês como que é esse processo fisiológico, mas é aquilo que a gente vê bastante nos filmes que mostram, né, os Estados Unidos, o Canadá, onde chega uma época do ano, então, que as folhas elas vão ficando amareladas, alaranjadas e elas caem da árvore, tá? Então, essa queda é a abscissão foliar, né, essa queda programada da folha. Tranquilo? E o etileno, ele é formado em diversas partes da planta, tá? O etileno, ele é um hormônio, né, volátil, gasoso. E ele está muito ligado ao amadurecimento, né, dos frutos, né? A principal função dele, que a gente vai falar aqui, é o amadurecimento dos frutos. Então, eu trouxe aqui esse esquema, né, que mostra o amadurecimento de uma banana, porque as bananas, elas têm uma concentração muito grande de etileno. Vocês já repararam que existem frutos, né, que a gente vai comer, que a gente até prefere, eles são tirados verdes do pé, né? E a gente até prefere comprar ele um pouco mais verde para ele amadurecendo, não é? Por exemplo, a banana, o mamão. Porque se a gente já compra maduro, a gente tem que comer na hora, rápido, né? E já existem outros que eles vão demorar muito mais tempo para amadurecer, como por exemplo o abacate. Então, eu não sei se vocês já fizeram isso, já viram alguém fazendo isso na família de vocês, de pegar, então, algum fruto desse que demora a amadurecer, como o abacate, por exemplo, isso aqui eu faço bastante aqui em casa, e colocar perto da banana, ou então colocar dentro do forno, né, a banana com o abacate, ou até enrolar o abacate sozinho, né, num jornal, numa folha de jornal. Por que as pessoas fazem isso? Lembra que eu falei que o etileno ele é volátil, né? Ele é gasoso? Se a gente juntar o abacate, né? O abacate ele é um fruto que ele vai liberar o etileno também, por conta do amadurecimento e tal. Só que ele libera uma pouca concentração de etileno em relação à banana. Se a gente colocar num local fechado o abacate e a banana, como ela tem uma maior concentração do etileno, ela vai liberar no ambiente, né? Tem que ficar no lugar fechado. E aí a gente vai ter uma maior concentração desse gás, desse hormônio, e isso vai então fazer com que o amadurecimento do abacate seja mais rápido, tá? A mesma coisa se a gente enrolar esse abacate num jornal, né? Porque aí, mesmo que ele produza pouco etileno, né? Não tanto quanto a banana, né? A gente está concentrando o etileno ali no lugar, né? Do que se ele ficasse exposto na nossa cozinha, né? Se ele está no lugar fechadinho. Então a gente está concentrando o etileno para amadurecer mais rápido. Eu não sei se vocês já fizeram isso, eu faço isso sempre, principalmente com o abacate, né? Compro o abacate mais verde e aí eu faço essa concentração do etileno. E aí a gente tem um outro tipo também, que é a giberelina. A giberelina, ela vai promover a germinação das sementes e o amadurecimento dos frutos também. Estimula a floração. Uma coisa que eu ia falar também em relação ao etileno, existem alguns lugares, né, frutos que demoram muito tempo para amadurecer, das pessoas inserirem sinteticamente o etileno. Então, colocar num local, numa câmara, e inserir esse gás, né, um gás sintético. E todos esses hormônios a gente encontra sinteticamente hoje em dia já. Então, para forçar, né, esse amadurecimento, tá? A giberelina, ela também está ligada a esse amadurecimento, mas o etileno é muito mais, né, em maior concentração. A giberelina, ela acaba tendo uma função mais principal em relação à germinação das sementes, tá bom? Onde ela está? Local de produção, meristema, nos frutos, nas sementes, né? E o ácido abscíssico.
Lembra que a abscisão está ligado à queda, né, o envelhecimento das folhas. Lembra disso? A abscisão foliar é aquela queda. A gente vai ver como que é esse processo fisiológico. Com esse nome, ácido abscíssico, lembra uma coisa então que vai dar um envelhecimento, né? A gente fica pensando nesse fim da vida, digamos assim, das plantas. Então, o ácido abscíssico ele vai inibir o crescimento, ele induz o fechamento dos estômatos, ele promove dormência de gema lateral e das sementes. Ele induz o envelhecimento vegetal das folhas, dos frutos e das flores, tá? Então, é o ácido abscíssico que vai induzir esse envelhecimento, né? A dormência de semente e de gema. A gente vai ver aqui a dormência das gemas, tá? Mas a dormência da semente, por exemplo, a semente, ela foi produzida e tal, né, pela planta, e ela vai ficar, então, sei lá, o feijão que a gente come. Aquele feijão, aquela semente, ela tá dormente, né? Porque não tem água e tal, não tem um ambiente legal, assim, para ela se desenvolver. Se a gente coloca água, né, e coloca nutriente, então num local que tem uma terra nutritiva com água, que a água também, né, estimula a germinação, a gente vai ter, então, eu ia falar desdormência, mas isso nem existe. Então, a gente vai ter a estimulação, né, do crescimento dessa planta, tudo bem? E induzir o fechamento dos estômatos que a gente estava falando na aula passada, né? Então, quando chega o dado momento que precisa fechar o estômago, então é o ácido abscíssico que vai vai induzir, né, que vai mandar o estímulo para fechar o estômago. Tudo bem? Então, os hormônios vegetais, da mesma forma que os nossos hormônios, eles estão ligados nessa regulação fisiológica. Beleza? E aí a gente vai falar, né, como eu disse, a gente vai falar mais sobre a auxina, né? E essa relação da auxina com os outros hormônios, tá? Vamos lá. A auxina vem do grego, né? Eu não sei falar esse nome, mas significa distender e aumentar. Então, lembra que eu falei que a auxina ela faz um crescimento das células, né? Para não confundir com divisão celular. É por isso, é um grupo de hormônio que vai fazer a distensão das paredes celulares. Então, vai dar, né, esse caminho para o crescimento do tecido. Então, até aqui, olhem bem nessa imagem. Tem uma célula e aí ele está mostrando. Com o uso de citocinina, lembra que causa divisão celular, a célula vai se dividir. Tá vendo aí? A célula se dividiu em duas. Lembra, gente, que quando tem a mitose nas células vegetais, elas não vão mudar de tamanho igual as células animais, porque a parede celular está prendendo elas ali. Então, elas conseguem se dividir, mas elas não conseguem crescer. Tudo bem? Já quem causa esse crescimento, ali, ó, tá mostrando tanto a auxina como a giberelina. Vão causar esse alongamento, né? Alongamento. Não sei se tá certo em alongamento. Mas esse alongamento celular, né? Então, vão fazer com que a parede celular, ela se aumente, né? Que ela distende. Então, que cresça mais. Tudo bem? Só dividir a célula não significa crescimento das plantas, porque a parede celular ela é rígida e ela, né, ela limita ali o espaço, tá, da célula. E a auxina ela principalmente vai ser produzida nos ápices, né, tanto no ápice do caule como no ápice da raiz, né, então nos meristemas. Também ocorre em semente em germinação, né? Porque a semente ela precisa. Então, aquela pergunta que eu fiz para vocês no início. O que faz as plantas crescerem? É a auxina, né? Vai guiar esse crescimento junto com outros. O meristema de cicatrização, então a gente eu falei isso quando falei de anel de crescimento, né? Quando tem a queimada, por exemplo, fica aparecendo lá, porque existe um tecido de cicatrização, da mesma forma que a gente tem também um tecido de cicatrização, tá? Nas folhas e nos frutos novos, tá? E aí, como eu falei, a auxina é um grande grupo de hormônios, tá? O mais comum
ele é chamado de ácido indolil acético. Eu não consigo nem falar esses nomes. AIA. Mas aqui eu vou tratar como auxina, tá? No geral. Mas é só para vocês saberem que o mais comum, né, o que a gente vai falar das funções aqui, é o AIA, tá? Bom, primeira coisa que a gente vai falar sobre a auxina. Existe, eu vou trazendo o experimento que fizeram, né, que aí foram descobrindo as diversas funções desse grupo de hormônio, tá? O primeiro experimento foi colocar uma planta jovem, né, e aí, tá vendo aqui nesse primeiro experimento, a planta, ela tá bem acima do sol, tá? Tá bem aqui acima do sol. E aí a gente vê uma concentração maior das moléculas desse hormônio bem aqui no ápice, tá? E aí ele promove, né, o crescimento do caule, isso a gente já falou, então essa planta ela vai crescendo verticalmente. Já no segundo experimento fizeram o quê? Colocaram a planta na lateral do sol. Então, por exemplo, essa planta aqui, ela estava na calçada, né? Estava no quintal. E essa segunda planta, ela estava dentro de casa, perto da janela. Ela não está diretamente no sol, mas ela está perto ali da janela do sol, tá? O que aconteceu com a planta que estava do lado, né? Que não estava no sol direto? Ela começou a crescer indo para o sol. Não sei se vocês já repararam isso em alguma planta da casa de vocês ou da casa de outra pessoa. Da planta, ela em vez de crescer retinha, ela começar a crescer assim, ó, pro lado, na direção do sol. Isso acontece por causa da auxina. O que vai acontecer nesse caso? A auxina, ela vai então migrar para o local que tem menos luz. Por que ela migra para o local que tem menos luz? Porque ela vai fazer o alongamento celular, né? Ela vai fazer com que essas células aqui, elas se alonguem. Quando as células do outro lado, então ela tá aqui crescendo. E a auxina então, né, o sol tá para cá. A auxina vai vir para esse lado que tá mais escuro e vai fazer com que a planta, ela cresça mais desse lado para quê? Para que ela se curve. Ela vai começar a se curvar em direção ao sol, tudo bem? Em direção à fonte luminosa. Isso se chama fototropismo positivo. Então a gente vai ouvir esse nome aí de novo quando eu falar lá no final dos movimentos, mas o fototropismo positivo é porque o caule, né, o ápice do caule, ele tem a tendência de ir em direção à luz. Porque precisa fazer fotossíntese, né? Isso aí a gente já sabe. Então, quando tem uma região que a luz a luz está do lado, o sol está do lado, a planta, então, a tendência dela é crescer lateralmente, né? Para que ela consiga, então, captar a maior quantidade de luz. Tudo bem? Eu sempre vou explicando e eu vou botar esses textinhos aqui para vocês lerem se vocês quiserem depois, beleza? Tá? Mas o textinho ele tá falando exatamente a mesma coisa que eu falei, de uma forma mais resumida. Seguimos. A auxina, ela pode tanto inibir como estimular o crescimento, tá? Isso depende muito de qual órgão ela tá e de qual concentração que ela tá. Vamos olhar esse gráfico. O que a gente tem aqui? Em cima desse tracejado é o estímulo e embaixo é a inibição. A gente tem o crescimento e a concentração de auxina. Então vamos olhar primeiro a raiz. A raiz, em uma pouca, né, concentração de auxina, ela vai ter um estímulo do crescimento. Agora, se a gente tem uma concentração muito alta de auxina na raiz, a gente tem inibição do crescimento. Tá vendo? E esse tracejado aqui na raiz não dá pra ver tão bem, mas esse tracejado que vai até o ponto máximo é ali aquele ponto, é aquela concentração ótima de auxina para a raiz se desenvolver. Bom, o botão vegetativo, então, que vai dar origem às folhas, né? Ele já tem aí um estímulo, né, mais elevado, né, uma curva mais elevada, onde ele precisa de uma concentração maior da auxina para
para crescer, né, do crescimento, mas se a concentração fica muito alta, aí já acontece a inibição, tá? E aí, por fim, a gente tem o caule, né? Então, o caule acaba sendo o que precisa, né? Demanda uma maior concentração da auxina, tá? Então, a gente tem aí um ótimo, né? Então, lá em cima, quanto mais auxina, mais estimulado ele vai estar, né? Até esse ponto, onde, então, quando tem uma concentração muito mais alta, ele acaba inibindo o crescimento do caule. Então, de novo, eu boto esse textinho, né? Só para resumir, para quem gosta de ler, a estimulação e a inibição do crescimento, né? O AIA, ele pode tanto estimular quanto inibir, depende da concentração e do órgão que ele atua, tá bom? Então, enquanto, por exemplo, aqui na raiz, né? Ele vai estar inibindo, essa concentração inibe o crescimento da raiz, essa concentração, ela estimula pra caramba o crescimento do caule, tá? E a abscisão foliar. Então, isso que a gente estava conversando antes, né? Da folha cair. O que vai acontecer aqui? Aqui a gente tem a relação de dois hormônios, da auxina e do etileno, tá? Então, vamos lá. Numa planta jovem, normal, saudável, a gente vai ter a formação, a produção da auxina, e essa auxina, ela ali circulando da folha para o caule e indo assim, né? Uma concentração constante. Quando chega esse momento, então, da abscisão foliar, né? Então, mudou o clima, vai mudar a estação, como exemplo que eu dei, e aí as folhas, elas vão cair, tá? Que é mais interessante para a planta que a folha caia, para ela não perder água, né? Enfim, a gente já conversou, acho que isso um pouquinho. E aí o que vai começar? Vai cessar a produção de auxina naquela folha. Não vai ter mais, não vai ter entrada da auxina, vai cessar. E aí começa a ter, então, a liberação do etileno, a produção do etileno, tá? O que isso vai fazer? Vai fazer com que, primeiro, a folha ela vai começar a ficar amarelada. Por quê? Porque as células elas vão começar a parar de fazer fotossíntese e elas vão começar a morrer. Então, elas vão ficando amareladas, tá? E o etileno, né? Então, essa relação de uma menor quantidade de auxina na folha e a liberação do etileno vai fazer, então, um tecido de cicatrização, que a gente chama, né? Vai ser um tecido com uma única camada de células que vai ligar o pecíolo, né? Que é essa estrutura aqui da folha, ao caule. E aí, é uma camada tão frágil, né? De células que qualquer vento que passar ali vai fazer, então, né, vai liberar essa folha, a folha vai cair, tá? Vamos ao textinho que eu botei, ó. A quantidade do AIA, ela vai ser inversamente proporcional à sua idade. Então, quanto mais jovem uma folha, mais auxina vai ter. Quanto mais velha uma folha, menos auxina vai ter, tá? Quando tem uma taxa baixa, então aqui parou a produção da auxina, vai ter essa camada de abscisão que eu falei, que é essa camada de células menores, e aí então é uma camada bem frágil, e aí qualquer vento, qualquer coisa que bater ali, a folha ela vai se destacar da árvore, né? Ela vai cair, tá bom? Outra coisa importante das auxinas é a formação do fruto. Então, logo depois, essa aqui é até uma imagem que a gente viu naquela aula de angiosperma, logo depois da fecundação, o embrião ele vai começar a liberar a auxina, tá? Então, é a formação do fruto, né? Estimula o desenvolvimento do ovário para que tenha a formação do fruto, tá? Então, são os embriões que vão começar a liberar o AIA, beleza? E aqui a gente tem essa relação de dominância apical que eu sempre fico conversando com vocês do meu abacate. Eles fizeram um experimento, né? Onde tem uma planta aqui jovem, né? E ele tá mostrando a gema lateral, né? E aqui em cima é a gema apical, né? O meristema apical e o meristema lateral.
O que eles fizeram? Eles cortaram esse meristema apical, essa parte aqui de cima, e eles viram que os ramos laterais eles começaram a se desenvolver por causa desse corte, tá? Esse foi o primeiro experimento. Então começou a se desenvolver. Agora, o que eles fizeram? Eles cortaram duas plantas, da gema de duas plantas, e nas duas eles colocaram uma pasta contendo auxina. Então lembra que eu falei que existem esses hormônios já sintéticos, né? Então eles cortaram, mas eles colocaram uma pasta com a auxina. Em uma planta eles deixaram só isso, só a pasta. Na outra planta eles aplicaram citocinina, que é um hormônio que a gente acabou de ver, né? Nas gemas laterais. Então, o que foi observado? Que na planta que estava com auxina, as gemas ficaram dormentes, e a planta que estava com auxina, mas foi aplicado citocinina, as gemas laterais se desenvolveram. Então, isso significa que para a gema lateral se desenvolver, tem uma relação da auxina com a citocinina, tá? Isso a gente chama de dominância ou inibição apical. Então, a gema apical, ela, como eu falei, né, é o local que vai, né, produzir a auxina, um dos locais, né? Quando a planta ela está crescendo, então verticalmente, ela está inibindo a lateral. Por quê? Porque é muita energia para a planta ter para conseguir crescer verticalmente e crescer lateralmente, né? Ela precisa gastar muita energia. Então, ela vai crescer primeiro verticalmente e aí depois, quando chega um momento, ela começa a crescer lateralmente. Por quê? É só nos ramos laterais que a gente vai ter flor e fruto. Então, quando chega um momento de amadurecimento dessa planta, ela vai começar a crescer lateralmente. Tudo bem? Então, se a gente tem a gema apical ali, a gente vai ter inibição do crescimento das gemas. Se corta esse meristema apical, essa gema apical, as gemas laterais vão se desenvolver. Por quê? Porque com a falta da auxina, né, a diminuição da produção da auxina, a planta vai entender então que é o momento dela amadurecer. E aí começa a ter a liberação de citocinina para as gemas laterais. Lembra, a citocinina faz divisão celular, ela forma tecidos novos e aí tem essa liberação dos ramos laterais. As pessoas usam isso bastante, né, no cultivo de plantas, né? Cortam para ter plantas com mais frutos, né? Mais flores e mais frutos. E também usam isso bastante em jardinagem, né? Vocês já viram aquelas plantas que elas são assim, redondas, que elas ficam assim, o pessoal corta para elas ficarem assim? Eles cortam a gema apical, então começam os galhos, né, laterais, eles vão crescendo e aí a pessoa vai podando, né, na forma que ela quer, tá? Então é a mesma ideia. Beleza? Complementar, gente, eu queria mostrar meu abacate. Aqui eu cortei, né, a gema apical dele. Na verdade eu cortei já tem um tempinho. Deixa eu ver se tá focando. E ela já cresceu já, né? Teria que cortar de novo. Mas ele é um pezinho bem pequititinho, ó. Ele não é tão grande. Mas quando eu cortei, olha o que começou a acontecer. Começou a crescer, a desenvolver as gemas laterais, né? Então, essa aqui já era bem grande, né? E aí foi desenvolvendo, foi crescendo. Além de desenvolver essas que já tinham, né? Ó. Então começou a crescer, a nascer novas. Além dessa. Então é isso que é essa dominância, né? Então tem o crescimento, né? Liberação de auxina aqui. Quando eu cortei, então diminuiu, né? E aí então começou a desenvolver as gemas laterais e até a nascer novas aqui, bem pequititinhas.
Cadê? Foca. Ele foca na outra coisa. Movimento das plantas, né? Então aqui a gente vai falar um pouquinho de alguns movimentos, até um que a gente já comentou. Vamos lá. Primeiro são os tropismos, né? Então eu falei do fototropismo. O tropismo, ele é sempre um crescimento orientado. Então ele está crescendo em relação a uma direção, a direção de um estímulo exterior. No caso, quando a gente estava falando do fototropismo, o estímulo era a luz, né? A intensidade luminosa. Então vamos lá. Vamos olhar essa imagem aqui. Isso aqui do vaso de lado assim já caiu em vários vestibulares, tá? Por exemplo, se eu pego um vaso de alguma planta, né? E eu deixo esse vaso deitado, tá? Não boto ele em pé, eu boto ele deitado assim. A planta, ela vai começar a crescer, o caule, né? Ele vai começar a crescer em direção ao sol. Por quê? Olha lá. O caule, ele tem um fototropismo positivo. Foto vem de luz, não é? Então significa que ele cresce em direção à luz, tudo bem? Já a raiz, ela tem um fototropismo negativo, tirando algumas exceções, né? Mas ela tem, a maioria, fototropismo negativo. Por quê? Porque ela sempre cresce em direção ao sol, à terra, né? Ela nunca cresce em direção ao sol. Tudo bem? Outra forma da gente falar isso é chamar de geotropismo. Geo não significa terra? Então, se a gente está falando de, né, a galera que cresce em direção à terra, então a raiz ela tem um geotropismo positivo, porque ela está crescendo em direção à terra, e o caule ele tem um geotropismo negativo, porque ele está crescendo contra, né, a direção que seria da gravidade da terra. Tudo bem? Então, vamos lá. Lembra que a gente falou daquele alongamento celular, que a auxina, né, do fototropismo, que a auxina vai fazer com que cresça mais pro o lado ao contrário, o lado que está no escuro, né, entre aspas, para que vá em direção à luz, tá? Então aqui ele está mostrando essa planta deitada. O caule, ele vai crescer assim, né, tortinho, porque ele tem fototropismo positivo, então ele vai crescer em direção à luz. E a auxina vai fazer o quê? Vai vir no lado contrário, que está a luz, então a luz está desse lado, ela vem no lado contrário e ela vai alongar esse tecido aqui. Então ele começa a crescer assim. Já a raiz, como ela tem fototropismo negativo ou geotropismo positivo, ela vai então sempre crescer em relação à gravidade, né? Então, em relação à Terra. Então ela vai crescer, né? Aqui no caso, ela está crescendo também em relação à gravidade, tá? E aí a gente, né, aqui ele tá falando, a região que a auxina se concentra cresce menos. Por quê? Aqui, ó, tá vendo? Vai crescer menos. Lembra que eu falei que uma quantidade grande de auxina na raiz inibe o crescimento, enquanto uma quantidade grande no caule vai estimular o crescimento, tá? Então aqui a gente tem essa relação, né? Esses pontinhos pretinhos aqui, eles estão significando a auxina. Onde a auxina vai ficar mais aqui, ele vai crescer. Já aqui na raiz é o contrário, né? Quanto mais auxina, menos ele cresce, tá? Então por isso que ele tá mais tortinho pro outro lado, tá bom? Tudo bem, gente? Então fototropismo, geotropismo. Outro tipo de estímulo exterior pode ser um estímulo químico,
tá? Então, é o caso do tubo polínico, quando a gente falou de angiospermas, né? Então, o pólen, né? Então, o núcleo espermático, o pólen vai se unir ali, né? Vai chegar na parte feminina, e o núcleo espermático, ele vai sendo encaminhado, digamos assim, né? Ele sabe o local para onde ele vai por substâncias químicas que são produzidas pela própria planta, tá? Então, também aí vai ser um crescimento, um movimento orientado por substâncias químicas, tudo bem? Tactismo. O tactismo, ele é um movimento orientado por agentes externos, tá? Enquanto o outro lá era um crescimento, esse aqui é um movimento. Esse tipo aqui, que eu tô mostrando no GIF, ele é chamado de fototactismo. Isso acontece bastante nos tecidos, entre aspas, né, nas células dos musgos, das briófitas. Por quê? Nessas células, né, os cloroplastos, então, que a gente está vendo aqui no GIF, o cloroplasto, ele tem a tendência de migrar onde tem uma maior intensidade luminosa, tá? Então, esses cloroplastos, eles vão migrando para quê? Para fazer mais fotossíntese, né? Para ter uma eficiência melhor. Existe também um tipo de quimiotactismo. Então, aqui a gente tem, da mesma forma lá que eu falei que o tubo polínico tinha substâncias químicas, aqui a gente também está falando das briófitas, né? Que, vamos lá, lembrar dessa reprodução das briófitas. O arquegônio, ele vai liberar substâncias químicas que vão induzir, né, que vão mostrar ali o caminho para o anterozoide chegar lá na oosfera. Então, são substâncias químicas que são liberadas pela oosfera, né, que é produzida pela oosfera, que vai então mostrar ali para qual caminho o anterozoide tem que ir. Tá? Então, ele consegue reconhecer essas substâncias e ir de encontro à oosfera. Tá? Isso garante um sucesso evolutivo, reprodutivo maior para esse grupo. Um outro tipo de movimento a gente chama de nastismos. Nesse caso aqui é um movimento não orientado e ele está ligado à turgescência dos tecidos. Olha que chique! Turgescência dos tecidos especializados. Então foi aquilo que a gente viu quando eu falei dos estômatos. A turgescência é ele ficar túrgido, ele ter mais água, e aí depois, se ele perder água, ele fica flácido. O que isso vai estar ligado a tecidos especializados? Quando a gente olha uma flor, né? Tem duas flores aqui, uma daqui e uma aqui. Nesse caso, a gente está falando de um tipo de fotonatismo. Então, é uma variação de luz durante o dia e durante a noite. Isso vai, então, causar esse movimento, né, de turgescência ou de flacidez. Exemplo, vocês sabem que flor é essa aqui do lado? Essa flor é a dama da noite. É uma flor que tem bastante aqui perto da minha casa, que fica um cheiro, né, exalando. Por quê? Essa flor, ela tem esse nome porque ela é uma flor, né, a planta só abre a sua flor à noite. Então, quando a luz, a intensidade luminosa diminui, você vai ter a turgescência, né? Então, a entrada de água nesses tecidos e a flor vai se abrir. Quando chega o dia, né? Começa, então, a incidência da luz, a flor, então, ela vai se fechar pelo mesmo mecanismo. Ela vai perder água e ela vai murchar e vai fechar, tá? Uma coisa que acontece ao contrário é aqui com o dente de leão. O dente de leão, ele já faz ao contrário. Durante o dia, com a luz estimula, então, a abertura da flor, né? Estimula a abertura da flor e aí a flor abre. Já quando começa a diminuir a intensidade luminosa, a flor ela vai fechar, tá? Isso está muito ligado, né, ao tipo de polinização que a galera acaba acontecendo, né? Então, o dente de leão aí com as abelhas, a dama da noite e os cactos, né? Principalmente, eles têm essa polinização à noite pelos morcegos e por alguns outros animais, tá? Então, esse é um tipo de fotonatismo. Então, um movimento que está ligado aí com
com a incidência da luz, tá? Então varia. Já esse aqui, né, bem famosinho, eu adoro fazer isso. É chamado de seismonatismo. Então aqui no caso vai ser uma brusca variação, né, do tecido na base dos pecíolos foliares. Então quando a gente olha, né, tem a folha, cada folhinha dessa tem um pecíolo, né, tem um pedacinho pequenininho de galinho. E aí quando tem um contato, ele vai fechar rapidamente. E aí vai causar esse movimento aí que a gente conhece, né? Que a gente fala que é da planta dormideira. Além disso, tem o termonatismo. Isso acontece bastante com as flores de tulipa, né? Então, que elas vão se abrir em altas temperaturas e elas vão se fechar em baixas temperaturas, tá? Da mesma forma lá das outras que abriam ou fechavam por causa da luz, aqui a tulipa ela vai abrir ou fechar por causa da temperatura. Eu vi isso no Facebook, eu achei engraçado. Eu sou essa pessoa, coitada, que fica catucando as florzinhas, as plantinhas para ver se é dormideira, né? Então, eu falei uma plantinha que fecha e a planta fala: qual foi, irmão? Aí eu acho que eu te confundi com outra planta. Se as plantas pudessem falar comigo, elas falariam exatamente a mesma coisa, porque eu fico lá colocando o dedo para ver se ela fecha ou não. Enfim. O último tipo de natismo é esse bem conhecido, né? Acho que a gente até falou dele em alguma aula já. Que é das plantas carnívoras, tá? É chamado de tigmonatismo, que vai ser o fechamento das folhas, então, por contato. Então, a planta carnívora fica lá aberta, quando tem um contato de alguma coisa, né? Algum inseto, até se você botar a mão, ela vai fechar. Então, vai ter, da mesma forma que a folha da dormideira, ela fecha, aqui essas folhas também fecham, né? E aí elas vão fechar e vai começar a liberar enzimas digestivas ali para digerir, então, aquele inseto. Beleza? Queridos, hoje foi isso, tá? Então, eu vou pedir para vocês fazerem os 2 capítulos da apostila, um que fala sobre hormônio vegetal e um que fala sobre movimentos vegetais. Deixa eu confirmar aqui qual é o número. Número 24 e número 25 já da apostila 6, que eu sei que vocês já têm, tá? Então é isso, a gente vai se ver na live. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, então, a gente tira na live, tá bom? Beijo, gente!